Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu tenho meia hora e vou usá-la até o último minuto. Diz assim a palavra do Senhor: E retornando Jesus do barco, Marcos capítulo 5, versículo 21. Versículo 21. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamada Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Repete comigo: Jesus foi com ele. E uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Estava por ali certa mulher que havia 12 anos. Quantos anos? Vinha padecendo de hemorragia. E ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos. E gastara tudo que possuía. Perdeu tudo. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar, o que tinha acontecido com ela? Ouviu falar. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante, se lhe estancou a hemorragia. Uau! E a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu ou perguntou: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Muitas vezes a fé da gente salva. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção. Tem certas notícias ruins que a gente não pode dar atenção, não. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. E voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou
que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhe questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: filhinha ou menina, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, quantos anos a menina tinha? Ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Vamos parar por aí. Pai, fala ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gostaria de fazer algo bem prático, aplicar de uma forma bem fácil nessa noite. Eu estava hoje à tarde, e aí eu precisei de fazer uma troca com o pastor Nato hoje. Era ele que era para ministrar, aí precisou de ser eu. E eu estava falando com Deus, tem uma palavra que o Senhor me entregou a respeito de andar atrás da nuvem, sabe? Ou debaixo da nuvem, das paradas lá. Mas é uma palavra muito conteúdo, sabe, Marta? Ia demorar demais. Eu falei, não. E aí eu estava lá em casa e de repente eu falei: Espírito Santo, o povo muitas vezes na quinta-feira eles vão tão, vencem, né, o cansaço, né? Eu vejo assim os rostinhos dos irmãos assim, alguns bem abatidos mesmo. E eu louvo a Deus por você ter vencido. Alguns não conseguem, mas que o Senhor renove a força deles. Um dia de frio, né, irmão? Eu falei: Deus, trazer algo para os irmãos saírem animados, né? E aí me veio esse texto. E aí eu comecei a pensar nesse texto. E eu não sei se você já pensou nele, porque na Bíblia nada é por acaso. Deus, ele é intencional, Hans. Você viu que eu troquei seu nome mesmo, né? Não tem jeito. Deus é intencional. O que está escrito lá tem um motivo, sim ou não? E você já percebeu que a mulher, a Bíblia, o texto relata que a mulher fazia 12 anos que estava doente, que tinha uma menina de 12 anos que morreu. E eu fiquei pensando, Júlia, meu Deus do céu, por que fica esses dois? Né? Porque a mulher com 12 anos e a menina com 12 anos. E aí eu comecei a pensar, pastora G. E aí eu percebi algumas coisas. A primeira é o seguinte: que quando aquela menina nasceu, a mulher começou a ficar doente. Uma vida começa e de repente uma vida começa a ficar doente. Uma vida que começa a crescer e uma que começa a declinar. Uma vida que começa a experimentar a vida, descobrir as coisas, ficar cheia de sonhos. E uma que começa a perder a vida, perder sonhos. E a Bíblia diz que não é só isso. A Bíblia diz que nesses 12 anos, ela perdeu foi tudo. A Bíblia não fala se ela era casada ou não, Gabi. Mas se ela fosse casada, pastor Ezequiel, ela perdeu o casamento. Por quê? Porque uma mulher que estivesse num lugar, naquela época, em menstruação, ela se tornava imunda, pastora Gi.
Na verdade, havia uma lei que os homens não podiam chegar nem perto nesse momento. Então você veja bem, uma mulher que passaria então 12 anos com hemorragia, era uma mulher que era impossível dela ter um marido. Porque cerimonialmente ela estaria imunda, pastor Ezequiel, durante esses 12 anos. Agora, eu sei que algumas irmãs aqui já sofreram, o pastor Agi está aí, sabe o que é isso. Agora, imagina 12 anos. Então, nós temos uma vida que começa a se perder, começa a morrer e começa a perder tudo. Ela perde emocionalmente, ela perde na vida amorosa, ela perde economicamente, ela vai adoecendo, ela vai descobrindo uma coisa atrás da outra, e ela vai percebendo que não há nada que ela possa fazer, mas ela vai percebendo isso com o tempo, porque são 12 anos de morte, são 12 anos morrendo dia após dia, são 12 anos de notícias ruins, é um tratamento que não deu certo, é algo que tem que vender, é médico atrás de médico, fracasso atrás de fracasso, decepção atrás de decepção, ao ponto de que ela passa 12 anos desse jeito. Aí eu fico pensando na menina, na alegria daquela menina. A Bíblia não diz se ela era doente ou não, mas provavelmente não. Ela tinha uma vida muito boa, digo eu não, Senhor, e quero conjecturar aqui, de que essa menina, ela tinha um pai, e a Bíblia diz que ele era um líder da sinagoga, ele era um pastor local da época, então a posição dele lhe dava privilégios que poucos tinham, provavelmente ele também era bem sucedido, provavelmente não lhe faltava nada, financeiramente, ele era bem quisto na sociedade. Então era uma menina que, ao contrário daquela que estava perdendo tudo, era uma que estava ganhando tudo. Era uma que estava experimentando coisas que ela nem imaginava. Uma infância feliz, uma infância debaixo de um pai amoroso, de um pai religioso, de um pai que daria a ela tudo aquilo que lhe fosse necessário. E olha que interessante, essas duas figuras, elas me mostram, talvez aqui, nós vamos separar em dois grupos de pessoas que estejam aqui. De repente, meu querido, você é aquela pessoa que está tudo bem, está tudo em ordem, até hoje deu tudo certo na sua vida, como deu certo na vida daquela menina, estava tudo em ordem, até que um dia, nós não sabemos quantos dias, mas ela ficou doente, e ela ficou doente, adoeceu de uma tal forma, que nós podemos dizer, que de repente aquela menina do dia para a noite, nada podia curar aquela menina. Sabe por que não? Porque o pai, ele entra numa decisão desesperadora. Por quê, pastor? Porque ele, como chefe da sinagoga, Jesus seria a última pessoa que ele ia buscar em público, pastor Ezequiel. Por quê, pastor? Porque ele estaria chancelando que aquelas pessoas chamavam de usurpador, de mentiroso, de enganador, daquele que falava contra a lei, porque era isso que os fariseus faziam na época. Aquele homem não é como Nicodemos, ele não vai buscar Jesus de noite, ele não vai querer ter cuidado ou contato com Jesus, para que ninguém sabia, como Nicodemos que vai de noite. Não, aquele homem, no lugar de desespero, Felipe, e é assim comigo e com você, quando o caso é de morte e é urgente, nós não nos preocupamos com o que as pessoas vão pensar de nós, sim ou não? Nós queremos resolver, ainda mais quando se trata de filhos, não é verdade, Júlia, Raridade? Não mexe com o gu da Júlia, não. A Bíblia diz que aquele homem, num ato desesperador, ele vai atrás de Jesus. Agora também nós temos aquela mulher que, na verdade, ela já tinha tentado de tudo, Jefferson. De tudo, ao ponto do texto dizer assim, ó, não tem mais nada o que gastar, não tem mais nada onde ir, acabou para você. Mas olha que interessante, essas duas pessoas vão chegar no mesmo lugar, vão buscar a mesma pessoa.
Jesus. O que isso me diz nessa noite? Eu não sei, de repente pode estar dando tudo certo para você. Até um tempo atrás, até ontem, até hoje, até mês passado, até ano passado, deu tudo certo. Sua vida foi, top, tudo dando certo, tudo dando certo. E de repente você se encontra num lugar que você, do dia para a noite, está ruim. Casamento estava bom, agora não está bom. Era um homem dos meus sonhos, era a mulher dos meus sonhos. A empresa estava tudo em ordem, de repente, olha, Deus está tudo, nós não sabemos o que aconteceu, pastor, eu sou dizimista, ofertante, e até hoje estava tudo em ordem, mas agora, não deu, não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu preciso que Deus faça algo. E olha que interessante, de repente você é aquele que faz muito tempo que está dando errado. O tempo que estava dando certo para uma pessoa, você vive de dificuldade. Na verdade, você não sabe o que é ter sucesso. Você não sabe o que é ter um tempo bom. Mas você chega na mesma conclusão. Você ouve falar. E você vem atrás de um nome. Um Deus que pode mudar a tua história, pode mudar a sua vida. Então, meu irmão, uma coisa que eu aprendo, não importa se deu tudo certo para você, ou se deu tudo errado. Não importa, meu irmão, se deu mais ou menos certo ou mais ou menos errado. Não importa se você tinha todas as oportunidades ou se você não teve nenhuma oportunidade. Não importa. Nessa hora não faz diferença. Faz diferença por quem você veio buscar. Ou em quem você vai colocar sua fé. E olha que interessante, sabe o que eu acho extraordinário, pastora Júlia? É que Deus, Ele age de formas diferentes. A Bíblia diz, pastora Zulim, que na multiforme graça dEle, Ele age de forma diferente, Kleber. Olha que interessante, com Jairo vai então e fala até ele, por favor mestre, vai até comigo, porque minha filha está doente. Jesus diz assim, tá bom, eu vou. Jesus não podia ter liberado uma palavra, pastor Ezequiel? Poderia ou não poderia? Vai, não precisa ir lá não vou entrar na tua casa, está liberado. Não, mas Jesus diz, eu vou até lá. Jesus podia ter tocado, Jesus podia ter liberado, Jesus podia ter mandado um discípulo, Jesus podia fazer de qualquer forma. Jesus podia ter pegado um lenço, Jesus podia ter feito, mas Ele diz, não, eu vou. Sabe por quê, irmão? Porque isso me diz que Jesus ouve as orações e Jesus muitas vezes Ele atende o meu pedido, da forma como eu peço. E Jairo pediu, vai na minha casa, Ele diz, eu vou lá, Jairo. Sabe o que isso me diz? Me diz que Jesus não tem problema de ir na onde é necessário para te pegar, não tem problema de ir na onde é necessário para te tocar, Ele não tem problema de andar e precisar de ir aonde for para transformar a sua vida. Ele continua sendo Deus que vai ao encontro do necessitado. Ele continua sendo Deus que continua ainda atrás do perdido. Ele continua sendo Deus ainda que veio buscar e salvar os que precisam. Ele continua sendo ainda o pastor que vai atrás das ovelhas. Ele continua sendo Deus ainda que não importa se você gostava dele ou não. Ele só quer saber se você confia nele o suficiente para ele transformar a tua história. Ele não discute teologia com Jairo. Ele não diz, mas você é fariseu e não devia estar aqui. Ele não pergunta para Jairo como foi, ele só diz, eu vou. Ei, nessa noite Jesus está dizendo, eu vou. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz que ele vai. Porque a Bíblia diz que ele não nega. Porque a Bíblia diz que aquele que clama, Ele ouve, que aquele que Ele pede, Ele dá, que aquele que busca, encontra. A Bíblia diz que Ele ainda é o mesmo Deus de ontem e de hoje, e será para sempre. Sabe qual é o problema? O único problema é se você de verdade quer Ele. Aquele homem precisou de simplesmente ignorar tudo que podiam falar, ou qualquer tipo de consequência que poderia ter.
Porque ele entendeu que o mais importante na vida dele, aquele momento, é que a filha dele fosse salva. Talvez ele não tinha uma experiência com Jesus, mas ele ouviu falar que Jesus curava. Eu não sei se você teve uma experiência. Eu não sei se você tem fé, eu não sei se você lê a Bíblia. Eu não sei se você faz oração. Eu não sei se a sua vida está toda bagunçada. Eu não sei o que você está fazendo. Não importa. Jesus quer saber se você é capaz de deixar Ele tocar na sua vida. Agora aquela mulher também, ela tem uma fé extraordinária, porque aquela mulher, ela sabia que ela não poderia pedir para Jesus ir até a casa dela. Pelo contrário, aquela mulher sabia que Jesus não poderia nem tocar nela e nem ela em Jesus. Era impossível ela chegar perto de Jesus, pelo contrário, ela está publicamente no meio de pessoas, ela poderia ser apedrejada, mas aquela mulher decidiu, não importa o que vai acontecer comigo, hoje eu saio para resolver a minha história. Sabe o que tem faltado na minha vida e na sua vida? Decisão de mudar a história. Tem gente que está passando pela vida sangrando. Você já perdeu muita coisa por causa desse sangramento. Porque enquanto o sangue vai, a vida vai. E esse sangue pode ser o sangue de um trauma, de uma falta de perdão. Pode ser um lugar onde você não consegue sair, um pecado que você não consegue abandonar, uma circunstância que você não consegue deixar, amor a alguém ou algo que você sabe que tem que deixar, e isso está te matando, e você já fez de tudo, você já usou todo o recurso, não tenho nada contra, mas você já fez terapia, você já foi em psicólogo, você já fez tudo quanto é curso, você já buscou tudo quanto é pastor para te aconselhar, você já foi falar com o apóstolo, você já foi em conferência, você já foi em tudo que te disseram que era para fazer, e você foi perdendo, e você se encontra no mesmo lugar, o quê? Perdendo vida. Ah, pastor, eu sou decepcionado com a igreja. Quem não é, irmão? Quem não é? Aonde tem homem, como que a gente não se decepciona? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Aquela mulher e aquele homem se convergem para um lugar só. E o que é, pastor? Jesus. Resposta para a sua vida hoje. Não importa o problema, é Jesus. Pastor, é financeiro, é Jesus. É enfermidade, é Jesus. É na empresa, é Jesus. É no casamento, é Jesus. Pastor, nunca deu nada certo para mim, é Jesus. Pastor, estava tudo bem, agora está ruim, é Jesus. Pastor, virou de ponta cabeça aonde? É Jesus. Pastor, como deu um terremoto lá na Venezuela, deu um terremoto na minha casa, não estou entendendo nada, é Jesus. Com Jesus vai. Vou lá te curar. Outro, ele vem e arranca de Jesus o milagre. Tanto que Jesus, a hora que libera, que ele sente que alguém tocou, Maurício, ele fala assim, quem me tocou? Quem me tocou? Porque ele sente que sai poder, flui. Mas a gente aprende algumas coisas com esses dois. O que é? Uma precisou de perder tudo. E quase a vida. Para no finalzinho falar, é ele. O outro representou alguém que não podia nem pedir. Era um pai apaixonado.
louco de amor pela filha, e disse: não. De repente você hoje é um Jairo, que veio buscar por alguém, que veio dizer assim: por favor, Jesus, vai lá em casa. Eu lembro da história da senhorazinha que foi buscar ajuda. A netinha dela estava com muita febre, porque na casa dela tinha uma goteira, e a goteira estava bem em cima da cama da menina. E quando a avózinha percebeu, a menina estava toda ensopada e com febre. E aí ela foi atrás de um médico, foi até o hospital e disse: por favor. E ela não tinha força nos braços para pegar a menina e levar, não tinha ninguém que podia fazer isso por ela. Então ela diz assim: o que eu faço? Então o que eu faço? Aí ela então vai até o hospital e vai até o médico e diz: médico, por favor, doutor, eu preciso que o senhor vá até onde a minha netinha está, para que você a cure. Então o médico disse: nossa, eu gostaria muito de ir lá, mas eu não posso, só que nós não temos uma ambulância, mas se você trazer a sua netinha aqui, eu vou cuidar dela. E ela diz assim: mas eu não tenho força em meus braços, minhas pernas também não conseguem, mas eu preciso que alguém vá lá e toque, cure a minha netinha. Ele diz: eu não posso fazer nada, minha senhora. E no caminho de volta, ela encontra uma reunião de mulheres, Marli, uma igreja aberta. Ela entra e está lá o ciclo de oração e as mulheres orando. E de repente ela entra na roda, e sem ninguém falar nada, ela dobra o joelho e começa a orar e diz assim: Gabi, Jesus, por favor, a minha netinha está doente. Eu fui ao médico, o médico disse que não podia ir lá, mas eu sei que o Senhor pode. Jesus, vai lá e por favor toca na minha netinha e cura ela. Jesus, eu moro nesse mesmo bairro, lá no final do bairro, na última rua, numa casa pintada de verde, e tem um tapetinho, aonde a chave está debaixo do tapete. O senhor pode pegar a chave, abrir a porta e tocar na minha netinha, em nome de Jesus. A hora que ele terminou, as irmãs do ciclo de oração, ou uma para a outra, e disse assim: claro que não é do ciclo de oração da Sal e Luz, né, irmãos? Nós estava tudo dando glória a Deus, aleluia. E ela foi embora. E quando ela chegou, a netinha dela estava de pé, com um sorriso no rosto. E a hora que a vozinha entrou, ela vai dar um abraço na vozinha e diz: vovó, vovó, vovó. Ela diz: filha, que coisa linda, você está bem? Ela: sim, vovó. Entrou um homem de branco aqui, vovó, com o cabelo branquinho, branquinho como a neve, com um sorriso maravilhoso. Ele veio, tocou em mim e disse: seja curada. E sabe de uma coisa, vovó? A hora que ele saiu, ele disse assim: e fala para sua avó que a chave está debaixo do tapete. Ei, isso não é uma historinha para te emocionar, é uma verdade real e poderosa. Jairo é aquela mulher, encontrou o mesmo Jesus. A única coisa que eu gostaria de te dizer dessa noite é uma dica que Jesus dá. Não preste atenção nas notícias ruins, não. A menina já morreu. Jesus olha para ele e diz assim: para, olha para mim. Vamos lá. Quero declarar sobre a sua vida que Jesus está indo na sua casa, Jesus está indo na tua empresa, Jesus está indo no seu casamento, Jesus, Ele está indo aonde que for preciso. Jesus é aquele que continua indo na onde é necessário. Eu quero que você fique de pé e eu quero orar com você e eu vou parar por aqui.
Faz assim com as mãos, eu vou orar com você. Faz assim com as mãos. Senhor, o Senhor sabe onde o Senhor precisa de ir. Vai nessa casa. Vai nesse casamento. Vai nesse ministério. Vai nessa empresa. Vai nesse quarto de hospital agora. Vai nesse quarto onde essa pessoa está trancada em depressão. Vai nesse coração, Deus, que está longe do Senhor há muitos anos. Senhor, toca nessa pessoa que faz anos que está perdendo tudo e perdendo a vida. Não importa, não importa, não importa, vai lá. Mas se você tiver fé para fazer o que eu estou falando, preste atenção. Toca nele agora, toca nele hoje. Pastor, ele não está aqui. Tá, querido, ele está aqui sim. Ele está aqui sim. Eu vou contar até 3 e você vai tocar nele. Porque a única coisa que aquela mulher tinha era fé. Fé para tocar. Se eu tocar apenas na orla da sua veste, eu quero liberar uma palavra. Não, você não precisa de ter veste, você só precisa de tocar nele. Como você vai tocar, não sei. Se você vai levantar a mão, se você vai falar com ele, aonde que você vai falar, o que você vai fazer, eu não sei. Para aquela mulher foi, se eu tocar nas vestes, ela determinou, se eu tocar vai acontecer. Ei, eu quero que você agora toque. 1, 2, 3, toque no Senhor nessa noite, em o nome de Jesus, que aquilo é a mesma coisa, é o poder do Espírito de Deus, é o próprio Deus que liberou. Eu quero em nome de Jesus, pela autoridade que nos foi dada, eu quero liberar sobre a sua vida cura, libertação, transformação. Eu quero liberar o toque de Deus na tua vida. Em o nome de Jesus, que tudo que não é do Senhor caia por terra, seja curado, seja livre, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu libero essa palavra pela fé. Fé em Jesus, fé na palavra, para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Faz assim com as mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção seja com você e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Ei, se você precisar e quiser uma oração com imposição de mãos, nós pastores vamos estar aqui para orar por você, em o nome de Jesus. Vai abençoado e até domingo. És fiel em todo o tempo, bora lá. Amazing grace, how sweet the